Com o tema As Grandes Perguntas da Bíblia, vamos meditar hoje em várias perguntas que Abraão fez para Deus no capítulo 18 de Gênesis. O capítulo é emocionante e nos mostra como Deus nos ouve e tem prazer em nos responder e trazer certezas e possibilidades, trazendo assim uma certeza que podemos nos aproximar do trono da graça, não só para perguntar, mas também para recebermos respostas e certezas de que a nossa caminhada com Deus é crescente, é pulsante, é apaixonante e que vale a pena nos aproximar desse trono de graça. Nossa meditação está em Gênesis capítulo 18, do 16 ao 33, que vai nos dizer assim: Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Deus expõe as razões de contar a Abraão o que está para fazer. Percebe-se um objetivo de incluir na formação deste e da sua descendência a nação de prática, de juízo e de justiça. Como nós sabemos lá no capítulo 12 de Gênesis, do 1 ao 3, temos ali uma chamada de Deus para tornar Abraão pai de uma grande multidão e que ele abençoaria todas as nações da terra. Nesse capítulo e nesse diálogo, nós vamos encontrar Deus confirmando no versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, temos aqui uma confirmação do chamado, da vocação, da missão que Deus entregou para Abraão, e Deus então decide lhe revelar os seus segredos e começa então esse diálogo cheio de perguntas, cheio de intimidade e, acima de tudo, cheio de proximidade, não só de Deus poder ouvir Abraão, como também de deixar Abraão se expressar livremente, de forma tão humana, tão coesa. Nós sabemos que ali naquela cidade estava o sobrinho de Abraão, também estava a sua família. Então ele agora dialoga com Deus em forma de perguntas, e que é extraordinário esse diálogo. Eu fiz questão de trazer todo o diálogo para que a gente possa entender que nós podemos sim fazer perguntas para Deus, nos aproximar de Deus, e também podemos ter convicções e respostas vindo da parte do Senhor. Como eu já falei, Abraão fez uma série de perguntas e que nós sabemos que Deus foi respondendo cada uma delas. O amor de Deus é imensurável. Por amor a Abraão e por extensão a Ló, Deus salvou Ló, o sobrinho de Abraão, embora o número de pessoas boas não tenha chegado a 10. Apenas 3 se salvaram no final das contas, Ló e suas 2 filhas. Visto que Abraão tinha de tornar-se pai de muitas nações, convir-lhe-ia saber que Deus havia de destruir Sodoma e Gomorra, capacitando-se assim para transmitir a advertência à posteridade, como se percebe no versículo 19, quando eu li que, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Esta passagem não apenas revela que Deus ouve e responde às orações dos retos, mas também preserva os iníquos. Por causa dos retos, mesmo o pequeno número de 10 justos seria suficiente para evitar o julgamento divino, como nós ouvimos no versículo 32. Ou por indevido otimismo ou por ignorância, Abraão não chegou a pedir a preservação das cidades por causa de menor número do que os 10 justos. Esta é já a segunda intervenção por parte de Abraão em favor de Sodoma, assinalando como o mundo inteiro seria abençoado através dele. Eu quero concluir o áudio nesse momento, não dando evidência à quantidade de perguntas que Abraão fez para Deus, mas na evidência de que nós podemos fazer perguntas para Deus, de que nós podemos receber dele as respostas, de que nós podemos conversar com Deus, não face a face, porque nós não temos essa capacidade, mas através de Jesus, que abriu um caminho para ele, nós podemos falar com Deus através desse caminho que Jesus criou. E que ainda hoje está ao nosso alcance falar com Deus, ouvir de Deus e mostrar para ele qualquer que sejam as nossas dificuldades. Desejo uma boa reflexão, que Deus nos abençoe, um ótimo dia e que Deus nos ajude. Amém.